meu nome é Maíra e hoje nós vamos falar sobre futuro simples. Bom, galera, quando a gente fala do futuro simples, no inglês nós vamos utilizar um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar é que vai indicar que a frase está no futuro. Bom, o verbo auxiliar que nós vamos utilizar é o verbo auxiliar will. Bom, aqui nós temos o verbo auxiliar will. Essa palavrinha nós vamos utilizar na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Então, toda frase que encontrarmos essa palavrinha, essa partícula, ela vai estar indicando que está no futuro, ou seja, a frase está no futuro, ok? Bom, aqui nós temos a conjugação de todos os pronomes pessoais no futuro simples. O verbo em questão é o verbo dance, que é o verbo dançar. Então, para o verbo dançar ficar no futuro, nós colocamos o will na frente do verbo. Então, aqui é a forma afirmativa, são frases na forma afirmativa, e nós temos todos os pronomes. Então, eu quero dizer, eu dançarei jazz. Então, vai ficar I will dance jazz. Você dançará? You will dance jazz. Ele dançará? He will dance jazz. Ela, she will dance jazz. Ele ou ela, animal ou objeto, it will dance jazz. Nós, we will dance jazz. You will dance jazz, para você e para vocês. Eles ou elas, they will dance jazz. Então, é uma conjugação muito simples. Nós colocamos a partícula will antes do verbo para todos os pronomes. Então, se eu for dizer Jaqueline dançará. Jaqueline dançará futuro. Jaqueline will dance. Então, se ela colocar a partícula will antes do verbo, muito simples. Bom, agora nós vamos ver a forma negativa. Bom, para a forma negativa, nós vamos utilizar a partícula will junto com a partícula not. Então, o not vai ficar após o will. Nós sempre utilizamos not para fazer frases na forma negativa. Aqui é uma frase na forma negativa, porém ela está no futuro. Então, vamos aos exemplos. Nós temos aqui o will, que está indicando o futuro, e not após o will. Então, ficará will not. Forma negativa, o verbo em questão é o verbo eat, que é o verbo comer, e aqui todos os pronomes pessoais que nós temos que saber de cabeça. Então, nós temos aqui, eu não comerei pizza. I will not eat pizza. Você não comerá pizza? You will not eat pizza. Ele não comerá. He will not eat pizza. She will not eat pizza. Ela. Ele ou ela, para animal ou objeto, it will not eat pizza. We will not eat pizza, que o we é nós. Vocês, you will not eat pizza. Eles ou elas, they will not eat pizza. Por que aqui tem dois you? Só relembrando, uma coisa que a gente já estudou. Bom, you vai ser interpretado dependendo do contexto. Se eu estiver olhando para um monte de pessoas e falando com elas, vai ser vocês. Agora, se eu estiver olhando somente para uma pessoa, pelo contexto, eu estou falando você, ok? Galera, vocês com certeza, vocês veem em livros didáticos, quando o not fica junto com outra palavra. Quando isso acontece, nós chamamos de forma contraída. E aqui nós podemos contrair, ou seja, fazer a junção entre o will e o not. Nós vamos chamar de forma contraída. Mas só que o will com not vai ficar um pouquinho diferente. Nós vamos olhar agora para os exemplos. Bom, forma negativa contraída. Nós vamos contrair o will com not, fazer a junção dos dois e vai ficar o won't. Nós vamos colocar essa apóstrofe para indicar que foi feita uma junção, uma contração. Então, aqui também está dizendo não. É a mesma coisa do que o will not, porém aqui nós escrevemos diferente porque nós fizemos a junção. Então, aqui os exemplos com o verbo play, que é o verbo jogar. Eu não jogarei futebol. I won't play soccer.
Você não jogará? You won't play soccer. Ele ou ela não jogará? He won't play soccer. Ela não jogará? She won't play soccer. Ele, para o animal objeto, se eu estiver falando de um animal. It won't play soccer. We won't play soccer. Nós não jogaremos. You won't play soccer. Vocês não jogarão. They won't play soccer. Eles ou elas não jogarão futebol. Ok? Então, will, eu poderia muito bem falar I will not play soccer. Vai depender do que você acha melhor falar ou escrever. Os dois são forma negativa. Bom, agora nós vamos falar sobre a forma interrogativa. Ou seja, como que nós podemos fazer uma pergunta no futuro? Para fazer uma pergunta no futuro, nós vamos colocar o will, que indica o futuro, antes do sujeito, e o ponto de interrogação no final da frase. Então, vamos aos exemplos. Forma interrogativa, nós temos aqui o verbo listen, que é o verbo escutar, e o ponto de interrogação, para indicar que é uma pergunta. E lembrando, o will antes do sujeito. Nós temos o sujeito aqui, eu. Will I listen to music? Eu escutarei música? Will you listen to music? Você escutará música? Will he listen to music? Ele escutará música? Will she listen to music? Will it listen to music? Will we listen to music? Will you listen to music? Will they listen to music? Então, eles ou elas. They. Lembrando que depende do contexto. Se eu estiver falando para um monte de garotos, vai ser eles. Se tiver um monte de meninas, eu vou traduzir como elas, ok? Bom, aqui nós temos algumas frases. Enquanto eu vou falando, eu quero que vocês identifiquem se essa frase está na afirmativa, negativa ou interrogativa. Lembrando das nossas regrinhas. Primeira frase aqui. We will visit our parents next week. We will visit. Bom, vamos analisar. Aqui não tem not, então não é forma negativa. Tem ponto de interrogação? Não tem. E além disso, o will não está antes do sujeito. Então isso daqui é uma forma afirmativa. Nós visitaremos nossos pais na próxima semana. Aqui, they will arrive soon. Não tem ponto de interrogação, não tem o not e o will não está na frente do sujeito. Então, forma afirmativa. Eles chegarão em breve. Opa, aqui nós temos ponto de interrogação e o will está antes do sujeito. O sujeito é ela, she. Ela vencerá, o verbo win, vencerá, forma interrogativa, fácil. Daniel will not write the letter. Daniel não escreverá a carta. Eu já dei a resposta, né, gente? Não, not. Então, forma negativa. Denise will pay the bill. Denise, não tem aqui o not, não tem o ponto de interrogação e o will não está antes do sujeito. Então, Denise pagará a conta. Forma afirmativa. We won't cook tomorrow. Olha só, o will abreviado. Poderia ser o will not, mas aqui escreveram o won't. É forma negativa da mesma forma. Nós não cozinharemos amanhã. You will play cards. Você jogará cartas. Não tem o not, não tem o ponto de interrogação. Forma afirmativa. Will you go to the movies? Você irá para o cinema? Forma interrogativa, porque tem um ponto de interrogação e tem o will aqui na frente do sujeito, que é você. Bom, galera, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora no final do vídeo com os exemplos, que vocês tenham entendido essas regras. Futuro simples é um tempo verbal muito fácil de compreender, muito simples. Usa o will, que indica futuro para todos os tempos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham compreendido o conteúdo. Curtam o vídeo, compartilhem, deem suas sugestões. Eu preciso de sugestões para fazer vídeos que vocês possam realmente entender o conteúdo, ok? Bom,
Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye e até a próxima. Beijos!